Talvez você já tenha vivido isso. Um pensamento inesperado, que surgiu do nada, sem aviso, e que parecia ecoar dentro da sua alma. Ele não foi barulhento. Não veio com confusão. Pelo contrário, veio suave, como um sussurro que atravessou o silêncio e bateu direto no coração. Era como se algo maior estivesse tentando chamar sua atenção, como se o próprio céu tivesse aberto uma brecha para lhe falar ao ouvido. E nesse momento, uma dúvida nasce. Será que foi Deus quem falou comigo? Ou será que foi apenas a minha mente inventando algo para me enganar? Essa dúvida é comum. Muitas pessoas passam por isso todos os dias, porque os pensamentos são como portas. Uns nos conduzem para dentro de nós mesmos, para o medo, para a ansiedade, para os desejos escondidos. Mas outros nos levam para o alto, para o plano que Deus já desenhou desde o princípio. Só que Deus não grita, Ele não fala no meio da correria. Ele sussurra, Ele inspira, Ele sopra. E se você não aprender a discernir a origem desse pensamento, corre o risco de seguir sua própria voz, acreditando que está obedecendo à voz do céu. Por isso hoje eu quero compartilhar com você algo precioso. Os 7 sinais que mostram quando um pensamento pode ter vindo de Deus, e não apenas da sua mente ou das suas emoções. Esses sinais não são óbvios, eles não aparecem em letras garrafais diante de você. São sutis, mas poderosos. E quando você aprende a identificá-los, tudo muda. Você começa a andar com mais segurança, a tomar decisões com sabedoria e a viver com fé genuína. Porque quando Deus fala, até o silêncio ganha sentido. Agora, vamos juntos mergulhar nesses 7 sinais. Primeiro sinal: a paz que excede o entendimento. Quantas vezes você já pensou em tomar uma decisão que, para os outros, parece loucura? O cenário ao redor não ajudava. As circunstâncias não faziam sentido. A lógica gritava para você parar. E ainda assim, dentro do Voca, havia uma calma que ninguém conseguia explicar. Essa paz é um dos maiores sinais da voz de Deus. O pensamento que vem do alto pode até apontar para um caminho difícil, pode até te levar para fora da sua zona de conforto, mas nunca gera confusão, nunca gera pânico. Pelo contrário, mesmo quando tudo ao redor parece instável, ele coloca dentro de você uma serenidade que não vem da sua força, mas da presença dele. Essa paz não depende das circunstâncias. Não depende se o dinheiro está sobrando ou faltando. Não depende se todos concordam ou se todos discordam. Ela nasce dentro. E é aí que você percebe. Pensamentos humanos podem até trazer alívio momentâneo, mas logo deixam rastros de ansiedade e culpa. Já os pensamentos de Deus permanecem. Eles sustentam, eles te permitem dormir tranquilo, mesmo quando a tempestade continua lá fora. Essa paz é a assinatura do céu, dizendo: vai porque eu estou contigo. Segundo sinal: a coerência com o caráter de Deus. Deus nunca vai se contradizer. Ele não vai soprar um pensamento que fere aquilo que ele mesmo já revelou. Ele não muda de ideia como os homens mudam. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, se um pensamento te leva a mentir, a manipular, a esconder, a se vingar ou a agir com orgulho, pode ter certeza, não veio do céu. Porque a voz de Deus sempre carrega a essência dele: amor, luz, justiça, verdade. Ele não vai te empurrar para algo que contradiz a sua palavra. Pense nisso. Deus não vai te dar uma estratégia que exige falsidade. Ele não vai te dar um atalho que destrói princípios, porque ele não precisa usar erro para produzir acerto. A voz de Deus sempre se parece com Deus. E se esse pensamento te aproxima da compaixão, da integridade, da humildade, é um bom sinal. Se te afasta disso, rejeite. Terceiro sinal: a persistência suave. Alguns pensamentos chegam e vão embora rapidamente,
como faíscas. Mas os que vêm de Deus insistem em permanecer. Eles voltam, mesmo quando você tenta ignorar. Voltam na oração, voltam nos momentos de silêncio, voltam quando você está ocupado. E perceba, não voltam com desespero ou com barulho, como a ansiedade faz. Eles voltam com calma, com constância, como uma brisa que sopra sempre na mesma direção. Isso é o Espírito de Deus insistindo com amor. Talvez seja uma decisão que você tenha adiado. Talvez seja um perdão que você tem negado. Talvez seja uma mudança que você foge há anos. Mas o pensamento continua ali, suave, mas presente. Esse é um sinal forte de que Deus não desistiu de alinhar você com o que é eterno. Quarto sinal: o convite à mudança. Nem sempre o pensamento que vem de Deus é fácil de aceitar. Muitas vezes ele confronta, incomoda, exige coragem. Porque Deus não fala para te deixar confortável. Ele fala para te transformar. Talvez você já tenha sentido isso. A ideia de perdoar quem te feriu, ou o pensamento de abandonar algo que você gosta, mas sabe que está te destruindo. Dói, porque mexe com o ego, com o orgulho os apegos. Mas esse desconforto é justamente a prova de que Deus está chamando você para um nível maior. O pensamento humano massageia o ego. O pensamento divino confronta a alma, mas com amor. Ele não acusa, não oprime. Ele desperta. Ele diz: você pode mais. Você é mais do que essa dor. Anda comigo, porque eu vou te levar para longe disso. Quinto sinal: a confirmação externa. Às vezes você guarda um pensamento para si, não fala para ninguém, só reflete. E de repente, alguém diz exatamente o que estava em sua mente. Ou você abre um livro, um vídeo, uma música, e lá está a mesma mensagem. Isso não é coincidência, é confirmação. Deus fala no íntimo, mas confirma no exterior. Ele sabe que nossa fé precisa de sinais, e Ele os envia nos detalhes, na conversa inesperada, na palavra de um amigo, até no silêncio que responde mais do que 1000 frases. Por isso, quando um pensamento é confirmado por circunstâncias, pessoas ou mensagens que parecem alinhadas, preste atenção. Pode ser o céu dizendo: eu estou com você. Sexto sinal: o quebrantamento do espírito. Há pensamentos que nos enchem de orgulho, mas há outros que nos colocam de joelhos. Você já sentiu isso? Uma ideia chega e de repente você tem vontade de chorar, de se calar a jorrer. Isso é um sinal poderoso. Porque quando Deus fala, Ele não infla o ego. Ele traz reverência. Ele desperta temor santo. Não é medo. É consciência da grandeza dele. É a certeza de que sem Ele você não pode seguir. Esse tipo de pensamento não te deixa arrogante. Pelo contrário, te torna dependente. É a maneira de Deus lembrar: você não pode sem mim, mas comigo você pode tudo. Sétimo sinal: a coragem sobrenatural. Por fim, um dos sinais mais lindos da voz de Deus: a coragem que nasce mesmo no meio do medo. Não é que o medo desaparece, ele continua lá, mas algo dentro de você te impulsiona a dar o passo. Pode ser começar de novo, pedir perdão, romper um ciclo, assumir um chamado. Você pensa: eu não tenho forças, eu não sou capaz. Mas mesmo assim, você vai. E quando vai, percebe que não foi sozinho. Alguém te empurrou com amor, alguém te guiou com segurança. Essa é a coragem que vem do Espírito Santo. Não é arrogância, não é orgulho, é obediência. Você não age porque quer aparecer, você age porque confia. Conclusão: agora você já sabe. Os pensamentos de Deus têm marcas que não podem ser copiadas. Eles trazem paz mesmo no caos. Eles são coerentes com o caráter dele. Eles persistem com suavidade. Eles convidam a mudança, confirmam por fora, quebrantam por dentro e dão coragem para seguir. E tudo isso não é por acaso. É o céu treinando seu coração, afinando seus ouvidos
moldando sua fé. Não se culpe se já confundiu a sua voz com a de Deus. Todos já passamos por isso. O importante é manter o coração humilde e desejoso de ouvir. Porque Ele fala, e continua falando, mesmo quando você não percebe. Então, se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, me ensina a discernir a Tua voz. Essa pode ser a declaração que muda sua caminhada. E eu te faço um convite. Se inscreva no canal Minutos de Reflexão. Porque aqui cada palavra é preparada para fortalecer sua fé. Porque Deus fala, e quem é dele, ouve.